O sol nascia vermelho como sangue naquela manhã de setembro de 1926, tingindo de dourado as terras secas do sertão pernambucano. O vento soprava quente, levando consigo o cheiro de mandacaru e o eco distante de cabras balindo nos currais. Era um dia que começava igual a tantos outros, mas que marcaria profundamente a memória dos sertanejos e entraria para a história dos cangaceiros como o dia em que a traição de um coronel despertou a fúria mais terrível de Virgulino Ferreira da Silva, o temido Lampião. Na cidade de Floresta, Coronel Antônio Pereira ajustava o relógio de bolso enquanto observava pela janela de sua casa grande. Homem de posses e influência, dono de fazendas que se estendiam por léguas, havia construído seu império através de alianças políticas e métodos que nem sempre seguiam o caminho da justiça. Seus olhos pequenos e calculistas brilhavam com uma satisfação mórbida, enquanto revisava mentalmente o plano que havia arquitetado durante semanas. Zé Baiano, um homem simples que vivia nas proximidades com sua família, havia se tornado um problema para os negócios do coronel. Não por maldade ou ganância, mas simplesmente por ser honesto demais. Como comerciante de gado, Zé Baiano conhecia bem os preços justos e não se deixava enganar pelas manobras desonestas que o coronel costumava usar para comprar animais por valores muito abaixo do mercado. Pior ainda, ele havia começado a alertar outros criadores sobre essas práticas, prejudicando os lucros do poderoso fazendeiro. "Esse cabra está atrapalhando meus negócios há tempo demais", murmurou o coronel para si mesmo, ajustando o bigode grisalho. "É hora de dar um fim nessa história, mas tem que ser de um jeito que ele nunca mais possa me incomodar." O plano era diabólico em sua simplicidade. O coronel havia mandado seus capangas roubarem gado de pequenos criadores da região durante a madrugada, deixando rastros que levariam direto até as terras onde Zé Baiano costumava negociar. Mais que isso, ele havia preparado falsas testemunhas, documentos forjados e até mesmo marcas de ferro alteradas para incriminar o comerciante honesto. "Capitão João", chamou o coronel seu chefe de segurança. "Tudo pronto para hoje?" João Maciel, um ex-militar que comandava os capangas do coronel, acenou com a cabeça. "Sim, patrão. Os bois roubados estão escondidos no pasto que faz divisa com as terras do Zé Baiano. As testemunhas falsas sabem direitinho o que tem que falar. E o delegado já está avisado para agir quando der o sinal." "Perfeito. Quando isso acabar, Zé Baiano vai estar tão envolvido em problemas que nunca mais vai ter tempo de ficar metendo o bedelho nos meus negócios." Naquela manhã, Zé Baiano saiu de casa como sempre fazia, montado em seu cavalo baio, para verificar seu pequeno rebanho que pastava nas terras arrendadas. Não fazia ideia de que estava caminhando direto para uma armadilha cuidadosamente preparada. Sua esposa, Dona Conceição, havia-lhe preparado um embrulho com carne seca e farinha, além de uma cuia com café quente. Seus 3 filhos pequenos correram até o portão para se despedir, como faziam todos os dias. "Volte cedo hoje, Zé", disse Conceição, com um pressentimento estranho apertando o coração. "Sonhei com cobra ontem, e quando sonho com cobra, é sinal de que algum perigo está rondando." Zé Baiano sorriu e acariciou o rosto da esposa. "Mulher, você sempre foi medrosa. Vou só dar uma olhada nos bichos e depois passar na cidade para resolver uns negócios. Volto antes do sol se pôr." Mal sabia ele que suas palavras sobre resolver negócios na cidade seriam usadas contra ele em poucas horas. O coronel havia planejado tudo nos mínimos detalhes, inclusive horários e locais onde Zé Baiano seria visto, para construir uma história convincente sobre seus supostos crimes. Quando Zé Baiano chegou ao pasto, onde seu gado costumava ficar, encontrou os animais agitados e nervosos, como se algo os tivesse perturbado durante a noite. Desceu do cavalo para acalmá-los
e foi então que notou pegadas estranhas pelo terreno. Pegadas de cavalos que ele não reconhecia e marcas de cascos de bois sendo conduzidos em direção às terras do coronel. Que esquisitice é essa? Murmurou, examinando as pegadas mais de perto. Algo estava muito errado ali. Foi quando ouviu vozes se aproximando. Escondeu-se atrás de uma moita de catingueira e viu o delegado Firmino chegando acompanhado de vários homens, alguns que ele reconheceu como capangas do coronel. Tem certeza de que foi aqui que viram o Zé Baiano com o gado roubado? Perguntou o delegado a um dos homens. Certeza absoluta, seu delegado, respondeu o capanga, que Zé Baiano reconheceu como Joaquim Tirana, um dos homens de confiança do coronel. Ontem mesmo, de madrugada, eu vi ele passando por aqui com uns 10 bois que não eram dele. E como você sabe que não eram dele? Ora, seu delegado, eu conheço a marca de ferro de todos os criadores da região. Aqueles bois tinham a marca do seu Antônio Ferreira, do seu João das Neves e do velho Militão. Todo mundo sabe que o Zé Baiano anda precisando de dinheiro. Zé Baiano sentiu o sangue gelar nas veias. Estava assistindo à construção de uma mentira elaborada para destruir sua reputação. Joaquim Tirana estava inventando uma história completamente falsa, mas com detalhes tão convincentes que seria difícil provar sua inocência. E onde estão esses bois agora? Continuou o delegado. Devem estar escondidos em algum lugar por aqui perto. O Zé Baiano é esperto. Não ia deixar os bichos roubados no meio do pasto para todo mundo ver. Foi então que outro capanga, fingindo procurar pistas, gritou de um local mais distante. Seu delegado, venha ver o que encontrei aqui. O grupo se dirigiu para onde o homem estava, e Zé Baiano, mantendo-se escondido, conseguiu acompanhar a encenação. O capanga havia descoberto um pequeno curral improvisado numa baixada entre as árvores, onde estavam presos exatamente 10 bois com marcas de diferentes criadores. Pronto! Exclamou o delegado com satisfação fingida. Aqui está a prova do crime. Zé Baiano é mesmo um ladrão de gado. Zé Baiano quase saiu de seu esconderijo para protestar, mas algo no fundo de sua mente o alertou que seria uma armadilha fatal. Se aparecesse naquele momento, seria preso em flagrante com gado roubado, sem chance alguma de provar sua inocência. Agora é só esperar ele voltar, disse Joaquim Tirana. Ele sempre vem verificar os animais no meio do dia. Não vamos esperar, decidiu o delegado. Vamos procurá-lo. Se ele fugir, vai ser pior ainda para ele. O grupo se dividiu para procurar Zé Baiano, e ele compreendeu que precisava sair dali imediatamente. Aproveitando que os homens haviam se espalhado, conseguiu chegar até seu cavalo sem ser visto e saiu galopando em direção oposta à sua casa. Sua mente trabalhava freneticamente enquanto cavalgava. Não podia voltar para casa, porque seria o primeiro lugar onde iriam procurá-lo. Não podia ir para a cidade, porque lá estaria cercado. Precisava de tempo para pensar, para planejar, para descobrir uma forma de provar sua inocência. Dirigiu-se para um lugar que conhecia bem, uma gruta escondida na Serra do Raso, onde costumava se abrigar quando criança durante as tempestades. Era um local que poucas pessoas conheciam e onde poderia ficar escondido enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Enquanto isso, na cidade de Floresta, a notícia de que Zé Baiano era um ladrão de gado se espalhava como fogo em palha seca. O coronel havia se certificado de que seus aliados espalhariam a história pelos lugares certos, e em poucas horas toda a região estava comentando sobre o crime do comerciante. Quem diria que o Zé Baiano era ladrão, comentavam nas vendas e mercados. Sempre pareceu tão honesto. É como dizem, águas quietas são as mais perigosas, respondiam outros, balançando a cabeça com falsa tristeza. Dona Conceição, quando soube das acusações contra o marido, ficou desesperada. Sabia que Zé nunca roubaria nada de ninguém, mas também sabia que no sertão a reputação de um homem podia ser destruída para sempre com uma acusação bem plantada.
Meu Deus, onde está meu marido? Chorava ela, segurando os 3 filhos pequenos. Se ele for preso, o que vai ser de nós? Os vizinhos, que sempre respeitaram a família, agora olhavam com desconfiança. Alguns ainda acreditavam na inocência de Zé Baiano, mas tinham medo de demonstrar apoio publicamente e se tornarem alvos do coronel também. Conceição, disse uma das vizinhas mais próximas, você precisa encontrar seu marido antes que seja tarde demais. Se ele se entregar e explicar tudo direitinho, talvez consiga provar que é inocente. Mas Conceição sabia que as coisas não eram tão simples assim. Conhecia bem como funcionava a justiça naquela região, onde o dinheiro e a influência do coronel pesavam mais que a verdade. Enquanto isso, Zé Baiano passava o dia escondido na gruta, tentando encontrar uma solução para seu problema. Sabia que não podia fugir para sempre, mas também sabia que se voltasse, seria preso imediatamente. Precisava de ajuda, mas não sabia a quem recorrer. Foi quando se lembrou de algo que havia ouvido em conversas de botequim. Histórias sobre um homem que não tolerava injustiças, que protegia os fracos contra os poderosos, que tinha seu próprio código de honra no sertão. Lampião. Será que é verdade o que falam sobre esse tal de Lampião? Pensou Zé Baiano. Dizem que ele ajuda quem é injustiçado pelos coronéis? A ideia parecia absurda. Como um comerciante honesto poderia procurar ajuda de um cangaceiro? Mas conforme as horas passavam e sua situação ficava mais desesperosa, a ideia começou a fazer sentido. Naquela noite, usando caminhos que conhecia desde criança, Zé Baiano conseguiu chegar perto de sua casa sem ser visto. Escondido entre as árvores, observou sua propriedade e viu que estava sendo vigiada por 2 homens armados. Maldição! Murmurou. Não posso nem falar com minha família. Mas conseguiu chamar a atenção de um menino que morava nas proximidades, filho de um trabalhador rural que sempre foi amigo da família. O garoto, de cerca de 10 anos, conhecia bem os caminhos secretos da região. Pedrinho, sussurrou Zé Baiano do seu esconderijo. Vem cá, menino. O garoto se aproximou curioso e um pouco assustado. Seu Zé, o senhor está bem? Todo mundo está procurando o senhor. Eu sei, meu filho. Escute bem. Preciso que você leve um recado para minha mulher. Diga a ela que eu não fiz nada errado, que alguém armou uma cilada para mim. Diga que eu estou bem, mas que não posso voltar para casa ainda. Sim, senhor. Mas o que o senhor vai fazer? Não sei ainda, Pedrinho, mas vou encontrar um jeito de provar que sou inocente. O menino prometeu entregar o recado e desapareceu na escuridão. Zé Baiano ficou observando sua casa por mais alguns minutos, vendo a luz fraca da lamparina no quarto onde sua esposa provavelmente estava chorando de preocupação. Eu vou resolver essa situação, prometeu para si mesmo. Seja como for. Nos dias que se seguiram, a situação de Zé Baiano só piorou. O coronel havia espalhado a notícia para cidades vizinhas, oferecendo recompensa por sua captura. Cartazes com seu nome e descrição foram afixados em delegacias, mercados e praças públicas. Ele havia se tornado oficialmente um fugitivo. Pior ainda, o coronel começou a pressionar economicamente a família. Usando sua influência, conseguiu que nenhum comerciante da região comprasse os produtos que Dona Conceição tentava vender para sustentar os filhos. Também fez com que o proprietário das terras onde a família morava ameaçasse despejá-los. Essa mulher é esposa de ladrão, dizia o coronel para quem quisesse ouvir. Não é seguro fazer negócios com gente assim. A estratégia era cruel, mas eficaz. Mesmo que Zé Baiano conseguisse provar sua inocência, sua família estaria arruinada. O coronel havia atacado não apenas a reputação do homem, mas toda a sua estrutura de vida. Foi nesse momento que a notícia chegou aos ouvidos de Lampião. Antônio Silvino, o comerciante que simpatizava com os cangaceiros, procurou o bando numa gruta escondida na Serra Talhada. Capitão Lampião, disse Silvino, claramente perturbado.
Preciso contar uma injustiça que está acontecendo em Floresta. Lampião levantou os olhos do mapa que estava estudando. Aos 26 anos, já era conhecido em todo o Nordeste como o Rei do Cangaço, um homem que inspirava tanto medo quanto respeito. Seus olhos claros tinham um brilho peculiar quando se concentrava em algo, e sua intuição para detectar mentiras e injustiças era quase sobrenatural. Fale, Silvino. Se você veio até aqui, é porque a coisa é séria. E Silvino contou toda a história. A armadilha do coronel, o gado plantado, as falsas testemunhas, a fuga de Zé Baiano e a perseguição que estava destruindo sua família. Conforme falava, o rosto de Lampião foi se transformando. A expressão inicialmente neutra deu lugar a uma frieza perigosa. Esse tal de Coronel Pereira eu conheço de nome, disse Lampião quando Silvino terminou o relato. Já ouvi outras histórias sobre ele. Homem que gosta de brincar de Deus com a vida dos outros. É exatamente isso, capitão. E agora, um homem honesto está fugindo como criminoso, enquanto sua família passa necessidades. Lampião ficou em silêncio por alguns minutos, absorvendo cada detalhe da história. Maria Bonita, que estava próxima limpando um rifle, notou a mudança no comportamento do companheiro. Ela conhecia aquele olhar, sabia que algo estava fervilhando na mente de Virgulino. E esse Zé Baiano? Onde ele está agora? Perguntou Lampião finalmente. Ninguém sabe ao certo, capitão. Dizem que está escondido em algum lugar na serra, mas os homens do coronel estão vasculhando toda a região. Interessante, murmurou Lampião. Um homem honesto transformado em fugitivo por causa da ganância de um coronel. Isso não pode ficar assim. Corisco, o braço direito de Lampião, que havia escutado a conversa, aproximou-se do líder. Capitão, o que o senhor está pensando? Estou pensando que está na hora de alguém ensinar uma lição para esse coronel. E talvez seja a hora também de ajudar esse tal de Zé Baiano a limpar o nome dele. Como assim, Virgulino? Perguntou Maria Bonita, largando o rifle. Se o coronel quer brincar de plantar provas falsas e destruir a vida de gente inocente, então ele vai descobrir como é estar do outro lado da brincadeira, respondeu Lampião com um sorriso frio. Mas primeiro preciso encontrar esse Zé Baiano e ouvir a versão dele da história. E se ele for mesmo culpado? Perguntou Corisco. Então ele vai pagar pelo que fez, como qualquer ladrão, disse Lampião. Mas se for inocente como parece, vou fazer questão de que a verdade venha à tona. E o coronel vai pagar caro por ter brincado com fogo. Lampião mandou seus informantes espalharem a palavra de que queria falar com Zé Baiano. A mensagem chegou até o comerciante escondido através de uma rede de simpatizantes dos cangaceiros que existia em toda a região. Quando Zé Baiano soube que Lampião queria encontrá-lo, ficou dividido entre o medo e a esperança. Por um lado, encontrar-se com o cangaceiro mais temido do Nordeste era arriscado. Por outro, talvez fosse sua única chance de conseguir justiça. Não tenho escolha, disse para si mesmo. Ou aceito essa oportunidade, ou passo o resto da vida fugindo como criminoso. O encontro foi marcado para acontecer numa gruta isolada na Serra do Raso, território neutro, onde tanto cangaceiros quanto fugitivos costumavam se abrigar. Zé Baiano chegou ao local na hora marcada, nervoso, mas determinado a contar sua versão dos fatos. Lampião o esperava sentado numa pedra, cercado por 5 de seus homens mais confiáveis. O cangaceiro estudou cuidadosamente o rosto e os gestos de Zé Baiano enquanto o homem contava sua história. Seu Lampião, disse Zé Baiano com a voz trêmula, eu sei que o senhor não tem motivo para acreditar em mim, mas juro pela alma de minha mãe que nunca roubei nada na vida. Esse coronel armou uma cilada para me destruir porque eu não me deixava enganar nos negócios. Lampião escutou toda a história sem interromper, fazendo perguntas pontuais para esclarecer detalhes.
Sua experiência em lidar com pessoas de todos os tipos havia desenvolvido nele uma capacidade quase infalível de distinguir verdade de mentira. Zé Baiano, disse Lampião finalmente, vou lhe fazer algumas perguntas e quero que responda com total honestidade. Se descobrir que está mentindo para mim, vai ser pior que qualquer coisa que o coronel possa fazer. Pode perguntar, seu Lampião. Não tenho nada a esconder. Primeira pergunta. Você já roubou alguma coisa na vida? Qualquer coisa, mesmo pequena? Zé Baiano pensou cuidadosamente antes de responder. Quando era menino, uma vez peguei uma manga no quintal do vizinho sem pedir, mas de lá para cá, nunca mais tirei nada que não fosse meu. A resposta arrancou um meio sorriso de Lampião. A honestidade brutal do homem era impressionante. Segunda pergunta. Por que você acha que o coronel fez isso com você? Porque ele queria comprar meu gado por preço de banana e eu não aceitei. Pior ainda, comecei a avisar outros criadores sobre os truques dele. Isso deve ter prejudicado os negócios dele. Terceira pergunta. O que você quer que eu faça? Zé Baiano ficou em silêncio por alguns segundos, pensando cuidadosamente em sua resposta. Quero limpar meu nome, seu Lampião. Quero que minha família possa viver em paz, sem medo e sem passar necessidades. E quero que esse coronel pague pela injustiça que fez. Lampião assentiu lentamente. Havia tomado sua decisão. Zé Baiano, vou ajudá-lo, mas tem que ser do meu jeito. E você vai ter que confiar em mim mesmo quando não entender o que estou fazendo. Eu confio, seu Lampião. Não tenho mais ninguém para recorrer. Então escute bem. Você vai continuar escondido por mais alguns dias, enquanto eu organizo tudo. Quando chegar a hora, vou mandar um recado. Aí você faz exatamente o que eu disser, sem questionar. E minha família? Sua família vai ficar bem. Aliás, vai ficar melhor do que nunca. Mas primeiro preciso cuidar do coronel. Lampião fez um sinal para Corisco, que se aproximou com uma sacola de couro. Tome, disse Lampião, entregando a sacola para Zé Baiano. Tem dinheiro suficiente aí para sua família passar os próximos meses sem dificuldades. Mande entregar para sua mulher através de alguém de confiança. Zé Baiano abriu a sacola e viu mais dinheiro do que havia visto junto na vida inteira. Seus olhos se encheram de lágrimas de gratidão. Seu Lampião, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer ainda, interrompeu o cangaceiro. Quando tudo isso acabar, aí sim você pode me agradecer. Agora vá, e lembre-se, fique escondido até eu dar o sinal. Depois que Zé Baiano partiu, Lampião se voltou para seus homens. Corisco, quero que você descubra tudo sobre esse coronel. Onde ele mora, quantos homens tem, qual é a rotina dele, quais são os pontos fracos dele. Quero saber até que roupa ele usa para dormir. E depois, capitão? Depois vamos ensinar para ele que no sertão existe uma justiça maior que o dinheiro e a política, respondeu Lampião com um sorriso que fez todos os seus homens sorrirem também. Esse coronel vai descobrir que brincar com gente inocente tem consequências que ele nem imagina. A lua crescente iluminava fracamente a estrada empoeirada que ligava a floresta à Serra Talhada naquela noite de outubro de 1926. O coronel Antônio Pereira seguia viagem em sua carruagem coberta, acompanhado de 5 capangas montados, carregando nas alforjas uma fortuna em moedas de ouro e notas bancárias. Estava satisfeito consigo mesmo, pois nos últimos dias havia conseguido expandir ainda mais seus negócios através de métodos que, embora questionáveis, eram extremamente lucrativos. Capitão João, disse o coronel para seu chefe de segurança, que cavalgava ao lado da carruagem, aquela história do Zé Baiano deu muito certo. Agora todos os outros comerciantes sabem o que acontece com quem tenta me enfrentar. Sim, patrão. E o melhor é que ninguém questiona mais os preços que o senhor oferece. Todo mundo tem medo de acabar como aquele fugitivo. O coronel riu com satisfação. Exatamente.
Às vezes, uma lição bem dada vale mais que 1000 negociações. O que nenhum deles sabia era que, escondido entre as pedras e mandacaros da Caatinga, Lampião observava a comitiva se aproximar através de um binóculo que havia tomado de um oficial do exército meses antes. Ao seu lado, Corisco e mais 15 cangaceiros esperavam o sinal para agir. Esta não seria uma emboscada comum, seria o primeiro ato de uma vingança cuidadosamente planejada. "Lá vem nosso amigo coronel", murmurou Lampião com um sorriso que não chegava aos olhos. Pontual como sempre. Homens ricos adoram seguir rotinas, e isso sempre acaba sendo a perdição deles. A emboscada foi executada com a precisão militar que tornava o bando de Lampião famoso em todo o Nordeste. Os cangaceiros surgiram simultaneamente de 4 pontos diferentes, cercando completamente a comitiva antes que qualquer um pudesse reagir. Os cavalos se assustaram com os gritos de guerra dos bandoleiros e, em poucos segundos, a situação estava completamente sob controle. "Boa noite, Coronel Pereira", disse Lampião, com uma cortesia exagerada, aproximando-se da carruagem com seu rifle apoiado no ombro. "Que honra finalmente conhecer pessoalmente um homem tão criativo em seus métodos de negócio." O coronel, que inicialmente havia empalidecido com o susto, tentou recuperar a compostura. Sua arrogância natural logo voltou à tona, mesmo estando numa situação claramente desvantajosa. "Lampião, presumo. Não sei o que pretende, mas garanto que vai se arrepender de ter mexido comigo. Tenho amigos poderosos em toda a região, e eles não vão deixar isso passar em branco." "Amigos poderosos", repetiu Lampião, como se saboreasse as palavras. "Interessante. Um homem chamado Zé Baiano também achava que tinha direitos neste mundo. Mas parece que o senhor provou que ele estava enganado." A menção ao nome de Zé Baiano fez o coronel estremecer imperceptivelmente. Ele tentou manter a expressão neutra, mas Lampião, com sua experiência em ler pessoas, notou imediatamente a reação. "Não sei do que está falando", disse o coronel, mas sua voz traiu um nervosismo crescente. "Claro que sabe", replicou Lampião, sua voz ganhando um tom mais duro. "Sabe muito bem quem é Zé Baiano e o que o senhor fez com ele. Sabe que foi o senhor quem armou aquela encenação sórdida que transformou um homem honesto num fugitivo. Capitão João tentou fazer um movimento sutil em direção à pistola, mas Corisco foi mais rápido e encostou o cano de seu rifle no pescoço do capanga. "Eu que vocês não tentava nada imprudente", aconselhou Corisco com um sorriso perigoso. "Aqui quem manda é o Capitão Lampião, e quando ele está conversando, todo mundo escuta em silêncio respeitoso." Lampião continuou caminhando ao redor da carruagem, como um predador estudando sua presa. "Coronel, o senhor é um homem instruído, certamente conhece a lei do sertão. Quando alguém comete uma injustiça grave, essa injustiça volta multiplicada por 10. "Olhe aqui, Lampião", tentou o coronel, mudando de estratégia. "Se é dinheiro que você quer, posso pagar muito bem. Tenho aqui uma quantia considerável e posso conseguir muito mais se necessário. Nome seu preço." "Dinheiro?", riu Lampião, mas era uma risada sem alegria. "O senhor realmente acha que isso é sobre dinheiro? Um homem honesto teve a vida destruída por sua causa. Uma família ficou desamparada e com medo. E o senhor acha que dinheiro resolve isso?" Foi então que o coronel compreendeu que estava diante de algo muito mais sério do que um simples assalto. Havia despertado a ira de um homem que tinha um código de honra próprio, e esse código exigia satisfação completa. "O que você quer então?", perguntou, sua voz agora claramente trêmula. "Justiça", respondeu Lampião simplesmente. "Algo que o senhor negou ao Zé Baiano, mas que eu vou garantir que seja feita." Lampião fez um sinal para seus homens, e em poucos minutos toda a bagagem do coronel foi cuidadosamente revista.
Encontraram não apenas o dinheiro destinado aos negócios na capital, mas também documentos reveladores que mostravam a extensão das atividades questionáveis do fazendeiro. Contratos fraudulentos, recibos de pagamentos a autoridades corruptas e até mesmo uma lista de pessoas que o coronel considerava obstáculos aos negócios. Muito interessante essa sua documentação, coronel, disse Lampião, folheando os papéis cuidadosamente. Vejo aqui o nome de várias pessoas honestas que o senhor considera inimigas, inclusive alguns comerciantes que eu conheço pessoalmente e que têm minha proteção. O coronel estava agora suando frio, percebendo que aqueles documentos eram evidências suficientes para destruir completamente sua reputação e seus negócios. Escute, Lampião, tentou uma última negociação desesperada. Podemos chegar a um entendimento civilizado. Eu compenso esse tal de Zé Baiano, retiro todas as acusações contra ele e ainda pago uma quantia generosa para você esquecer tudo o que aconteceu aqui hoje. Entendimento? Lampião parou de folhear os papéis e olhou diretamente nos olhos do coronel. O senhor fez algum entendimento com Zé Baiano antes de armar aquela cilada? Deu a ele a chance de se explicar? Ofereceu alguma compensação antes de destruir a vida dele? O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. O coronel baixou os olhos, finalmente compreendendo que havia cometido um erro fatal ao subestimar as consequências de seus atos desonestos. Vou lhe fazer uma proposta, coronel, disse Lampião, após alguns minutos de silêncio tenso. Mas não é uma negociação, é uma sentença, e o senhor vai cumprir ela direitinho se quiser continuar respirando tranquilo neste sertão. Que tipo de sentença? O senhor vai voltar para a floresta e vai fazer 4 coisas muito específicas. Primeiro, vai retirar publicamente todas as acusações contra Zé Baiano e admitir que ele é inocente. Segundo, vai compensar financeiramente toda a família dele pelos prejuízos causados. Terceiro, vai devolver pessoalmente todo o gado que mandou roubar para armar a cilada. Quarto, vai pedir perdão público na praça da cidade, na frente de todo mundo. Isso é impossível, protestou o coronel. Seria minha ruína social completa. Exatamente, sorriu Lampião com frieza. Igual à ruína social que o senhor trouxe para Zé Baiano e sua família. A diferença é que o senhor vai ter a chance de reconstruir sua reputação através de atos honestos, coisa que negou ao Zé Baiano. E se eu me recusar a cumprir essas exigências? Lampião não respondeu com palavras. Simplesmente fez um gesto e Corisco acendeu uma pequena fogueira ali mesmo na estrada. Em seguida, o cangaceiro começou a segurar alguns dos documentos mais comprometedores do coronel próximo às chamas. Está vendo isso, coronel? São seus segredos mais íntimos, ficando bem pertinho do fogo. Mas eu sou um homem organizado. Sempre faço cópias de documentos importantes. Se o senhor não cumprir exatamente o que prometi, essas cópias vão parar nas mãos de todos os seus inimigos políticos, de todos os jornais da região e de todas as autoridades honestas que ainda existem por aí. O coronel assistiu com horror crescente à ameaça de destruição de seus documentos. Aqueles papéis representavam décadas de trabalho corrupto, mas também eram evidências de sua vulnerabilidade total. Além disso, continuou Lampião, o senhor vai descobrir que é muito complicado fazer negócios quando se tem a fama de inimigo pessoal do Lampião. Os comerciantes vão ter medo de negociar com o senhor. Os trabalhadores vão se recusar a trabalhar em suas fazendas. Até seus próprios capangas vão pensar 2 vezes antes de continuar recebendo seu dinheiro. Como se quisesse demonstrar a veracidade de suas palavras, Lampião se dirigiu aos 5 homens que acompanhavam o coronel. Vocês aí que trabalham para esse homem, quero que saibam uma coisa importante. Não tenho nada pessoal contra vocês,
Mas a partir de hoje, quem continuar servindo ao coronel em atividades desonestas vai ser considerado meu inimigo também. E todos vocês sabem muito bem o que acontece com os inimigos do Lampião no sertão. Os capangas se entreolharam nervosamente. Todos conheciam as histórias sobre a vingança do rei do cangaço, e nenhum deles recebia o suficiente para arriscar a vida e a família por qualquer patrão. Capitão João, disse um dos homens hesitante, com todo o respeito ao patrão, mas eu tenho mulher e filhos para sustentar. Não posso me dar ao luxo de ter o Lampião como inimigo. É isso mesmo, concordou o outro. Desculpe, coronel, mas trabalho honesto existe em outros lugares. Um por um, os 5 capangas foram anunciando que não pretendiam mais trabalhar para o coronel em atividades questionáveis. Em poucos minutos, o homem que se considerava intocável estava completamente sozinho e desamparado no meio da caatinga escura. Interessante como as situações mudam rapidamente, não é, coronel? Observou Lampião com ironia. Há meia hora, o senhor se sentia protegido e poderoso. Agora está sozinho, exatamente igual ao Zé Baiano ficou quando seus capangas o cercaram naquela armadilha covarde. Mas a lição de Lampião estava apenas começando. O cangaceiro havia planejado cada detalhe para que a humilhação do coronel fosse completa e, mais importante, educativa para toda a região. Corisco, retire as roupas finas desse homem, ordenou Lampião calmamente. As roupas, capitão? Perguntou Corisco, ligeiramente surpreso. Isso mesmo, tudo, menos a roupa de baixo. Um homem que age de forma desonesta deve aprender humildade na própria pele. O coronel tentou resistir, mas estava claramente em desvantagem numérica absoluta. Em poucos minutos, estava apenas de ceroulas no meio da estrada fria, sua dignidade tão nua quanto seu corpo trêmulo. Agora, disse Lampião, o senhor vai voltar para a floresta a pé, vestido exatamente assim. E vai explicar para toda pessoa que encontrar pelo caminho o que aconteceu aqui hoje e por que merecia essa lição. Isso é uma humilhação insuportável e desumana, protestou o coronel. Exatamente como foi insuportável para Dona Conceição ver o marido ser acusado falsamente e ter que fugir como criminoso, replicou Lampião sem piedade. A diferença é que a humilhação do senhor vai durar apenas algumas horas. A dela já dura semanas. Mas Lampião havia guardado a parte mais inteligente de sua vingança para o final. Era o que transformaria uma simples humilhação numa lição duradoura. Antes de começar sua caminhada, coronel, quero lhe contar algumas novidades interessantes sobre seu futuro próximo. Primeiro, amanhã de manhã, Zé Baiano vai aparecer na delegacia de Floresta, acompanhado de testemunhas honestas que vão provar sua inocência completa. Que testemunhas? Perguntou o coronel com desespero crescente. Ah, pessoas que viram seus capangas roubando o gado durante a madrugada e plantando ele nas terras do Zé Baiano. Pessoas que ouviram suas conversas planejando a armadilha. Pessoas que têm documentos provando que o senhor já fez isso antes com outros comerciantes honestos. O coronel sentiu o mundo desabar ao seu redor. Se existiam realmente testemunhas e evidências contra ele, sua situação era muito pior do que imaginava. Segunda novidade, continuou Lampião implacavelmente. Quando o senhor chegar em casa amanhã, vai encontrar uma surpresa desagradável. Todos os contratos fraudulentos que estavam guardados no seu cofre particular desapareceram misteriosamente. Mas não se preocupe, eles vão reaparecer nos lugares certos, nas mãos das pessoas certas. Você invadiu minha casa? Balbuciou o coronel. Eu não invadi nada, sorriu Lampião, mas tenho amigos em lugares que o senhor nem imagina. Inclusive alguns que trabalham dentro da sua própria casa há anos, esperando a oportunidade certa para fazer justiça. Era verdade.
Lampião havia descoberto que duas das empregadas domésticas do coronel eram parentes de pessoas que haviam sido prejudicadas por ele ao longo dos anos. Com a promessa de proteção e compensação financeira, elas haviam concordado em ajudar a expor os crimes do patrão. Terceira e última novidade, disse Lampião, preparando-se para dar o golpe final. O senhor tem exatamente uma semana para cumprir tudo o que eu mandei. Se em 7 dias eu não souber que o senhor confessou publicamente, compensou o Zé Baiano, devolveu o gado roubado e pediu perdão na praça, vou considerar que quebrou nossa palavra. E se eu cumprir tudo isso, você vai me deixar em paz definitivamente? Se o senhor cumprir tudo direitinho e provar que mudou seus métodos de negócio, nunca mais vai ter problemas comigo, prometeu Lampião. Mas se tentar me enganar ou se vingar do Zé Baiano de qualquer forma, vou voltar. E da próxima vez, não vou ser tão educado e civilizado. Com essas palavras finais, Lampião montou em seu cavalo e desapareceu na escuridão da caatinga, seguido por todo o seu bando. O coronel ficou completamente sozinho na estrada deserta, seminu e tremendo, enfrentando uma caminhada humilhante de várias léguas até a cidade mais próxima. A caminhada do coronel até Floresta tornou-se lendária na região. Várias pessoas o viram durante a madrugada, caminhando quase nu pela estrada, murmurando desculpas e explicações incoerentes. Quando finalmente chegou à cidade ao amanhecer, estava irreconhecível, sujo, machucado pelos espinhos da caatinga e completamente quebrado psicologicamente. A notícia de sua humilhação espalhou-se pela região com a velocidade de um incêndio. As pessoas que haviam sido prejudicadas por ele ao longo dos anos não conseguiam esconder sua satisfação ao vê-lo chegar na cidade naquele estado deplorável. Mas a verdadeira prova da eficácia da estratégia de Lampião veio nos dias seguintes. Pressionado pelo medo, pela vergonha e pela consciência de que estava completamente vulnerável, o coronel começou a cumprir exatamente o que havia prometido. No segundo dia após a emboscada, convocou uma assembleia pública na praça principal de Floresta. Diante de centenas de pessoas curiosas e incrédulas, confessou publicamente que havia armado uma cilada contra Zé Baiano e que o homem era completamente inocente de todas as acusações. Meus concidadãos, disse o coronel com a voz trêmula, cometi uma injustiça terrível contra um homem honesto chamado José Silva, conhecido como Zé Baiano. Por questões de negócios pessoais, inventei acusações falsas contra ele e o transformei injustamente num fugitivo. Peço perdão público a ele e a toda a sua família. A confissão causou um tumulto imenso na praça. Muitas pessoas já suspeitavam da inocência de Zé Baiano, mas ouvir a confissão diretamente da boca do coronel foi chocante para toda a comunidade. O delegado Firmino, que havia participado da farsa, tentou negar sua participação, mas foi imediatamente destituído do cargo pelo prefeito, que não queria se ver envolvido no escândalo político que se formava. No terceiro dia, o coronel cumpriu a segunda parte do acordo. Procurou pessoalmente Dona Conceição, que ainda estava escondida com os filhos, temendo represálias. Quando ela o viu chegando à sua porta, ficou aterrorizada. Dona Conceição, disse o coronel humildemente, vim aqui para pedir seu perdão e entregar uma compensação pelos prejuízos que causei à sua família. Ele entregou a ela uma sacola com uma quantia suficiente para sustentar a família confortavelmente por muitos anos. Mais do que isso, entregou também as escrituras de uma pequena propriedade rural que seria transferida definitivamente para o nome dela. Não sei o que dizer, murmurou Dona Conceição, incrédula. Por que o senhor está fazendo isso? Porque cometi uma injustiça terrível e preciso reparar o mal que fiz, respondeu o coronel sinceramente. Seu marido é um homem honesto, e eu quase destruí a vida de vocês por pura ganância.
No quarto dia, cumpriu a terceira parte. Devolveu pessoalmente todo o gado que havia mandado roubar para montar a armadilha contra Zé Baiano. Mais do que isso, devolveu também outros animais que havia adquirido de forma questionável de outros pequenos criadores ao longo dos anos. No quinto dia, aconteceu o momento mais esperado por toda a região. Zé Baiano finalmente apareceu publicamente, acompanhado por várias testemunhas que confirmaram sua inocência completa. O homem que havia passado semanas escondido como fugitivo foi recebido como herói pela população de Floresta. "Meus amigos", disse Zé Baiano emocionado para a multidão que se reuniu para vê-lo, "passei os piores dias da minha vida achando que nunca mais poderia viver em paz com minha família. Mas a verdade sempre prevalece e a justiça sempre encontra um jeito de ser feita." Muitas pessoas suspeitavam que Lampião havia algo a ver com o desenrolar dos acontecimentos, mas Zé Baiano nunca confirmou nem negou qualquer envolvimento do cangaceiro. Manteve discrição absoluta sobre como conseguir reverter uma situação que parecia impossível. No sexto dia, o coronel cumpriu a última parte do acordo. Pediu perdão público na praça da cidade, admitindo todos os seus erros e prometendo mudança completa em seus métodos de negócio. "Reconheço que usei meu poder e influência de forma incorreta durante muitos anos", declarou diante de uma multidão ainda maior. "A partir de hoje, comprometo-me a conduzir todos os meus negócios com honestidade total e a reparar qualquer injustiça que possa ter cometido no passado." A transformação do coronel foi tão radical que muitos chegaram a duvidar de sua sinceridade. Mas nos meses que se seguiram, ele provou estar falando sério. Mudou completamente seus métodos de negócio, começou a pagar preços justos por tudo que comprava, e até mesmo criou um fundo para ajudar famílias que haviam sido prejudicadas por ele no passado. Zé Baiano, com sua inocência provada e sua família financeiramente segura, retomou seus negócios com uma reputação ainda maior do que antes. Muitas pessoas passaram a procurá-lo especificamente por saberem de sua honestidade comprovada, e seus negócios prosperaram como nunca. Dona Conceição, que havia passado semanas desesperada, tornou-se uma das mulheres mais respeitadas da região. Com a propriedade rural que havia recebido como compensação, conseguiu criar os 3 filhos com dignidade e ainda ajudar outras famílias necessitadas. A história da vingança inteligente de Lampião contra o Coronel Pereira tornou-se lendária em todo o Nordeste. Foi contada e recontada em feiras, mercados e rodas de conversa, sempre como exemplo de que a justiça verdadeira sempre encontra um jeito de prevalecer. Para os poderosos da região, a lição foi cristalina. Mesmo com toda a riqueza e influência, ninguém estava acima da justiça do sertão. Lampião havia demonstrado que existia um poder maior que o dinheiro e a corrupção, um poder que não tolerava a opressão dos fracos pelos fortes. Para o povo simples, a história trouxe esperança renovada. Mostrou que mesmo quando a justiça oficial falhava completamente, ainda existia alguém disposto a lutar pelos injustiçados e desamparados. Lampião não era apenas um fora da lei, mas um defensor dos oprimidos, um homem que usava sua força para proteger aqueles que não tinham como se proteger. Anos depois, quando jornalistas e estudiosos tentaram entrevistar os envolvidos na história, encontraram versões ligeiramente diferentes, mas todas concordavam em pontos essenciais. Um homem inocente havia sido injustiçado por um poderoso, e essa injustiça havia sido corrigida de forma exemplar. O próprio Lampião, quando questionado sobre o assunto em raras ocasiões, sempre respondia de forma enigmática. No sertão, quem planta vento colhe tempestade. Quem planta injustiça colhe justiça. É a lei natural das coisas. Maria Bonita, que havia acompanhado todo o planejamento da operação, sempre admirou a forma inteligente como Virgulino havia conduzido a situação.
Você podia ter simplesmente castigado o coronel de forma mais direta, comentou certa noite. Castigar é fácil, respondeu Lampião pensativo. Qualquer pessoa com força pode castigar. Mas transformar um homem desonesto num homem justo, fazer com que ele repare voluntariamente os danos que causou e ainda por cima dar uma lição que toda a região vai lembrar para sempre, isso é muito mais difícil e muito mais eficiente. Como assim mais eficiente? Se eu tivesse apenas castigado o coronel, ele seria só mais um exemplo de violência. Daqui a alguns anos, outro coronel igual tomaria o lugar dele e as injustiças continuariam. Mas fazendo o que fiz, consegui justiça completa para o Zé Baiano, compensação para a família dele, mudança real no comportamento do coronel e ainda mandei um recado claro para todos os outros poderosos da região. Era essa sabedoria prática que fazia de Lampião muito mais do que um simples bandoleiro. Ele compreendia que a verdadeira vingança não era apenas punir o culpado, mas corrigir completamente a injustiça e criar condições para que ela não se repetisse. Corisco, que havia participado ativamente de toda a operação, também aprendeu lições importantes. Capitão, essa foi a vingança mais inteligente que já vi na vida. O coronel foi punido, mas de um jeito que ele mesmo teve que reparar seus erros. Exatamente, Corisco. A melhor vingança é aquela que transforma o próprio inimigo num instrumento da justiça. A história do dia em que o coronel Pereira armou uma cilada para Zé Baiano e Lampião se vingou 10 vezes pior, tornou-se um exemplo clássico da sabedoria sertaneja. Mostrou que no Nordeste do início do século XX, quando as instituições oficiais falhavam em proteger os inocentes, ainda existia uma forma superior de justiça que prevalecia através da inteligência e determinação. E assim, naquela região onde a palavra de um coronel costumava valer mais que a lei escrita, onde dinheiro e influência tradicionalmente decidiam o destino das pessoas, a justiça de Lampião prevaleceu de forma brilhante. Não através da violência descontrolada, mas através de uma vingança calculada, inteligente e profundamente transformadora. O eco dessa história continuou ressoando pelo sertão durante gerações. Pais contavam para filhos, avós relatavam para netos e violeiros cantavam em suas toadas a história do homem que foi mais esperto que o poder constituído. E quando perguntavam a Zé Baiano como ele havia conseguido reverter uma situação aparentemente impossível, ele sempre respondia com um sorriso misterioso. No sertão, meu amigo, a justiça tem muitas faces. Às vezes ela demora, mas sempre chega. E quando chega, chega completa. A lenda de Virgulino Ferreira da Silva cresceu ainda mais naquele período, consolidando definitivamente sua reputação não apenas como o rei do cangaço, mas como o grande equalizador do sertão, o homem que fazia valer a lei da justiça verdadeira quando todas as outras leis falhavam. E quando os violeiros encerravam suas apresentações sobre essa história nas feiras e festas do sertão, sempre terminavam com os mesmos versos que se tornaram famosos em toda a região. Quem com maldade semeia, maldade vai colher. O coronel que armou cilada aprendeu que no sertão de Lampião, justiça sempre venceu. Quem humilha o inocente, humilhado vai ficar. Mas quem faz a justiça, na glória vai morar.